Pois bem, senhores, vamos continuar os resumos. Vou resumir de novo. Direito penal. Começaremos, então, com princípios fundamentais do direito penal. Os princípios são o filtro de qualquer questão da parte geral. Determinadas bancas de concurso, ela vem cobrar definição, principalmente a consequência prática de cada um. Aí nós, como os operadores da matérias de direito, nós, estudantes concurseiros, devemos dominar o par da legalidade, anterioridade e o trio da intervenção mínima, fragmentaridade e subsidiariedade. Pois bem, legalidade, reserva legal, artigo 5º da Constituição, artigo 1º do Código Penal, diz o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nullum crime, nullum pena, sine lege. Só a lei em sentido estrito, formal, aprovada pelo legislativo, pode criar crime ou pena. Ela pode se desdobrar-se em 4 exigências. Lex scripta, que proíbe o costume incriminador. O costume só deve ser para interpretar ou abolir, ainda controverso. Lex stricta, proíbe analogia em malam parte, ou seja, contra o réu. Analogia, ela só pode in bonum parte. Nesse caso, ela é admitida. Lei certa, princípio da taxatividade. O tipo deve ser claro e determinado. Lex prévia, a lei deve ser anterior ao fato. Liga-se a anterioridade e a irretroatividade. Anterioridade exige que a lei anterior ao fato para haver crime ou pena, crime e pena. Vetor temporal da legalidade. E a irretroatividade, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Retroatividade, lei mitior. Intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade são faces do caráter mínimo do direito penal, a última ratio. Ou seja, intervenção mínima, o direito penal só deve atuar quando outros ramos falharem na proteção do bem jurídico. Fragmentariedade, suas lesões mais graves aos bens jurídicos mais relevantes são criminalizadas segundo o plano abstrato legislativo. Subsidiariedade, a norma penal é subsidiária. Aplica-se quando não há meios menos gravosos. Plano concreto, aplicação. Princípio da insignificância ou bagatela. Causa supralegal de exclusão de tipicidade material. O STF, então, fixou 4 vetores cumulativos que são mnemônicos, que se chama MARI. O que seria MARI? M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social, R de reduzido grau de reprovabilidade e inespecificidade da lesão jurídica. Isso cai muito nas bancas de concurso. Por exemplo, a FGV, ela vem cobrar que não se aplica o princípio da significância em determinados crimes. Por quê? Porque existem súmulas do STJ e julgados do STF que diz o seguinte, que ao crime de tráfico de drogas, crimes contra a administração pública, violência doméstica, moeda falsa, violência ou grave ameaça, não se aplica o princípio da insignificância. Isso é regra. Embora haja exceções pontuais, por exemplo, existem exceções. Violência doméstica. A súmula 589 do STJ diz que a moeda falsa e crimes cometidos com violência ou grave ameaça e reincidência em maus antecedentes não impede automaticamente, mas passam, mas pesam contra. Demais princípios cobrados. Bom, os demais princípios cobrados são o princípio da culpabilidade, que não há crime sem
culpa non poena sine culpa. Veda a responsabilidade objetiva do direito penal. Princípio da humanidade, ele veda penas cruéis de morte, salvo guerra, perpétuas, de trabalho forçado ou de banimentos. Ofensividade, lesividade. Só há crime se houver lesão ou perigo concreto à lesão ao bem jurídico de terceiro. Adequação social. Condutas socialmente aceitas não configura o crime materialmente típico. Aplicação restrita pelos tribunais. Princípio da proporcionalidade. Dupla face veda a exceção e a proteção de deficiente do bem jurídico. A aplicação da lei penal. A lei penal no tempo, ela adota a teoria da atividade. Pois bem, o artigo 4 do Código Penal brasileiro diz o seguinte, que considera-se praticado o crime no momento da ação, no momento da conduta, da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A importância para fixar a imputabilidade penal é a lei aplicável. Percebemos que existe novatio legius incriminadora, ou seja, cria crime novo e retroativo. Lex mitior, lei nova, benéfica, retroage sempre. Novatio levis impégios, lei nova, mais gravosa, não retroage. Abolitio criminis, lei nova, descriminaliza, retroage, extingue a punibilidade. Ou seja, lei nova, mais gravosa, não retroage, salvo para beneficiar o réu. Lei benéfica sempre retroage. Lei gravosa não retroage. Pontos de prova. Lei intermediária, mais benéfica pode ser aplicada mesmo que já revocável. Seria o princípio da ultra-retroatividade. A lei temporária excepcional é ultrativa. Aplica-se ao fato praticado na sua vigência, mesmo depois de cessada. Combinação de leis. Exemplo, lex tertia. O STF a rejeita. O juiz não pode montar uma terceira lei. Súmula 501 do STJ, no caso das leis de drogas. Lei no espaço, a regra principal da territorialidade temperada, ou seja, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, ressalvadas as convenções, tratados e regras de direito internacional, território, por extensão, embarcações aeronaves públicas brasileiras, onde quer que seja privado ou em território, em alto mar ou espaço aéreo correspondente. E o lugar do crime, segundo o artigo 6º, adota a teoria da ubiquidade mista, considerada se praticado o crime no lugar da ação ou omissão ou onde se produziu o resultado. Não confundir com a teoria da atividade de tempo do crime. Para nos confundir, para não errar, luta, LU, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Extraterritorialidade. O artigo 7º da lei diz que a lei brasileira alcança os crimes cometidos fora do território em hipóteses incondicionadas, por exemplo, contra a vida e a liberdade do presidente, contra o patrimônio fé pública da União, genocídio por brasileiros domiciliados e condicionadas crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado praticados por brasileiros. Quais são a contagem dos prazos no Código Penal? Analogias e interpretações. Bom, o prazo no direito penal, segundo o artigo 10, diz o seguinte, que inclui o dia do começo. Já o prazo para o processo penal exclui o dia do começo, ou seja, se determinada pessoa for presa hoje, hoje começa a contar o primeiro dia de prisão para o Código Penal. E para o Código de Processo Penal, exclui o dia do começo e começa a contar o dia posterior para fins de processos. O prazo não se prorroga nem se suspende. Analogia, forma de integração não se interpretação,
veda em malam parte, permitida em bonum parte. Ou seja, analogias boas, vedadas analogias más. Interpretação analógica diferente de analogia. É técnica de interpretação prevista no próprio tipo, fórmulas casuísticas mais genérica, exemplo, ou outro meio insidioso ou cruel. Teoria do crime. Conceito analítico majoritado, modelo tripartido. Crime é um fato que possui três elementos: um fato típico, mais ilícito e culpável. A tipicidade é o portão de entrada. Se não há fato típico, nem se discute o resto. Fato típico e seus elementos. Hoje, dentro do fato típico, existe quatro elementos. O primeiro é conduta, que seria ação ou omissão dolosa ou culposa, humana e voluntária. Resultado pode ser resultados naturalísticos ou resultados jurídicos, crimes materiais ou penas normativas. Nexo causal, a teoria da equivalência conditio sine qua non, os nexo ligação entre a conduta e o resultado, e a tipicidade, que varia em tipicidade formal, adequação do norma-fato, e a tipicidade material, que seria a lesividade da conduta. Nexo causal, artigo 3º, parágrafo 1º, diz que adotada a causa superveniente relativa independente que por si só produziu o resultado, rompe-se o nexo e o agente responde pelos atos praticados. Ou seja, um exemplo prático seria a vítima baleada morre em incêndio no hospital. O agente responde pela tentativa de homicídio, não consumação nas concausas pré-existentes e concomitantes. Exemplo, hemofilia e nexo não se rompe. Ou seja, causas supervenientes, causas pré-existentes e causas concomitantes quando forem relativamente diferente das causas absolutamente supervenientes, pré-existentes e concomitantes. Dolo e culpa. O dolo e culpa, dentro da tipicidade, podendo ser dolo direto, dolo eventual, podendo ser dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, várias destinações de dolos alternativos, né? E por aí vai. Dolo direto quer dizer que determinado agente ele quer o resultado. Dolo eventual, onde o agente assume o risco de produzir determinado resultado. Sentido a teoria do assentimento, a regra geral só pune o dolo. A culpa, que diz dentro da modalidade culposa, onde o agente age mediante a imprudência, negligência e imperícia, só se pune se houver previsão legal e expressa. Se não houver lesão expressa do crime de culpa, não responderá pelo crime, estando assim isento de pena. A culpa consciente, diferente do dolo eventual, não aceita o resultado. Culpa consciente, culpa inconsciente, né? E vários tipos, modelos de culpas determinado no ordenamento jurídico brasileiro. Pontos que decide questão. Dolo eventual versus culpa consciente. Nos dois, o agente prevê o resultado. A diferença é volitiva. No dolo eventual, ele assente, assume o risco. Se acontecer, acontecerá. Ou seja, quando ele assume o risco, no dolo eventual, ele não se importa com o que vai acontecer. Não me importo. Se acontecer, acontecerá. Na culpa consciente, ele acredita sinceramente que pode evitar a distinção mais cobrada da teoria
do crime. Por exemplo, eu tenho aqui, vou falar para os senhores, vou mostrar que dentro do direito penal, situações, exemplos de tipo de dolo dentro do direito penal. Achei. Aqui, senhores, existe dolo direto, onde determinado agente prevê o resultado, dirigindo a sua conduta para a situação e vai buscá-lo. Dolo indireto, o agente vai busca o resultado certo e indeterminado. Dolo alternativo, o agente prevê vários resultados querendo com a mesma intensidade os outros. Dolo eventual, teoria do assentimento, o agente prevê vários resultados aceitando, assumindo a realização deste. Dolo de dano, existe perigo de lesão ao bem jurídico comum, homicídio, estelionato. Perigo, o agente tem a intenção de expor o risco ao bem jurídico tutelado. Dolo de primeiro grau, o agente prevê resultado e quer que esse resultado se consuma. Dolo de segundo grau, o agente, para conseguir o objetivo do dolo de primeiro grau, deve ter o resultado paralelo. Por exemplo, para matar fulano de tal que está no carro, ele mata o motorista. Bate o carro e ambos morrem. No dolo de terceiro grau, a doutrina já fala que é possível no caso de uma mulher grávida que perde um filho num dolo de segundo grau. Dolo normativa, adotada pela teoria causalista neocientista por estas correntes não estarem no fato típico, mas sim dentro do campo da culpabilidade. Dolo natural, vontade de praticar a conduta descrita no tipo penal. Dolo cumulativo, a gente pretende alcançar dois resultados em sequências. E as culpas, temos a culpa consciente, quando a gente prevê o resultado, mas espera que ele não aconteça, supando evitá-lo, diferente do dolo eventual, onde a gente prevê vários resultados aceitando o risco. Então, o dolo eventual, ele aceita o risco do resultado, e a culpa consciente, ele prevê o risco, mas espera que não aconteça. Culpa inconsciente, a gente não prevê o risco. Culpa própria, aquele que a gente não prevê e nem espera o resultado. E a culpa imprópria, legítima defesa putativa. Erro de tipo essencial. Agora aqui, voltemos para a nossa aula. Cadê? Aqui. Tá. Perfeito. Erro de tipo. Deixa eu só fazer. Vou fazer um negócio aqui para ficar bom. Eu consigo separar aqui. E consigo dar. Assim. Assim. Senhores, então, voltando lá ao erro de tipo. O erro de tipo, expresso lá no artigo 20 do Código Penal, diz que a falsa percepção da realidade sobre elementos constitutivos do tipo exclui sempre o dolo ser excusável, invencível, exclui também a culpa, o fato atípico, ser inexcusável, vencível, pune-se por culpa prevista. Vou ler mais uma vez. Erro de tipo. Artigo 20.
A falsa percepção da realidade sobre o elemento constitutivo do tipo, ela exclui sempre o dolo, se excusável. Invencível exclui também a culpa, o fato atípico, se inexcusável, vencível, pune-se por culpa, se prevista em lei. Os senhores lembram que no caso de crimes que, se previsto em lei, responderá o agente pelo crime culposo. Ou seja, aqui só se pune o crime por culpa se previsto em lei. Se não tiver previsto em lei e for aplicado a ele é crime de culpa, a esse será isento de pena. Ou seja, senhores, cadê aqui? Ou seja, o erro de tipo do artigo 20 diz o seguinte, que quando o erro de tipo ele age de forma essencial e ele for evitável ou inexcusável, ele exclui o dolo, mas pune a culpa se previsto em lei, certo? Tá, eu podia evitar o crime, podia evitar aquela conduta. Não, poder evitar sim, então vai ser punido por culpa. Tem culpa naquele crime? Não tem culpa. Então, é isento de pena. Tá bom, o crime era evitável, eu podia eh, evitar. Se tu poderia evitar o crime, pune por culpa. Se não puder evitar o crime, é isento de pena. No caso aqui, eu só inverti. No caso, se ele é inevitável e excusável, exclui o dolo, exclui a culpa. Agora, se ele é evitável e inexcusável, exclui o dolo, mas pune a culpa se previsto em lei. Agora existe o erro de tipo sobre o erro acidental. Se o erro for sobre objeto, o erro em ré, o erro sobre a pessoa, o erro sobre a execução, aberratio crime e o resultado diverso do pretendido, e aberratio causa, que é as concausas, seria mais, teria dentro da doutrina brasileira. Aqui, tá. Ilicitude e excludentes, artigo 23 ao 25. Então, ó, inexcusável, vencível. Ou seja, aqui, senhores, ressaltando, quando é evitável o erro, ele é evitável, você pode evitar, ele se chama evitável inexcusável. Agora, quando ele é inevitável, ele é excusável. Ou seja, elemento constitutivo penal, sempre o dolo se. Exclui sempre o dolo ser excusável. Invencível, inevitável. Exclui também a culpa do fato típico. Então, exclui os dois. Agora, se é inexcusável, evitável, pune-se por culpa, exclui o dolo, mas pune-se por culpa se prevista a culpa naquele artigo. Tá, superamos aqui, passamos. Excludentes de ilicitude, artigo 23 a 25, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento legal e exercício regular do direito. O estado de necessidade é o perigo atual, não provocado voluntariamente e inevitável sacrifício de bem para salvar outro, inegibilidade de sacrifício do bem ameaçado, teoria unitária do Código Penal. Ou seja, aquele que age para salvaguardar de perigo atual não provocado voluntariamente, ou seja, não necessariamente por pessoa, mas por um animal, para sacrifício de bem para salvar
a sua vida ou vida de outro eh, a ele é aplicado o estado de necessidade. Legítima defesa seria agressão injusta, atual ou iminente a direito seu próprio ou alheio, repelido meios necessários e moderados. Estrito cumprimento do dever legal, imposto por lei, não ordem particular, atuações nos limites. Exercício regular do direito, direito exercido dentro dos limites legais, exemplo, intervenção cirúrgica ou esportes, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito legal, exercício regular do direito e o consentimento do ofendido, que são causas supralegal. Alguns doutrinadores citam que é exercício regular do direito ou ofendículos. Excesso em qualquer excludente, o agente responde pelo excesso doloso ou culposo. A legítima defesa admite ainda o acesso culpante, exculpante pelo medo, surpresa, reconhecido pela doutrina jurisprudência. Teoria do crime, culpabilidade e concurso. A culpabilidade, teoria normativa pura, finalismo. O juiz de reprovação sobre o autor, 3 elementos. O primeiro, imputabilidade, que seria a capacidade de entender e querer, excluída por menoridade, doença mental, embriaguez, fortuita ou completa. Potencial consciência da ilicitude, excluída pelo erro de proibição, excusável. Exigibilidade da conduta diversa, excluída por coação moral, irresistível e obediência hierárquica. Erro de tipo proibição, aplicado na potencial consciência de licitude, quer dizer que a falsa percepção sobre a licitude do fato, o agente sabe o que faz, mas supõe permitido, não se confunde com o erro de tipo se excusável, inevitável, ou seja, isenta a pena, exclui a culpabilidade, se inexcusável, a pena reduz de 1/6 a 1/3. Vejam bem, o potencial consciência da ilicitude aplicada ao erro de proibição, se inexcusável, ele reduz a pena de 1/6 a 1/3, diferente do erro de tipo. Ou seja, o erro de tipo ele atua dentro do fato típico e o erro de proibição ele atua dentro da culpabilidade. Quando atuamos dentro da culpabilidade, a proibição ela reduz de 1/6 a 1/3. E quando o erro de tipo eh, ele age dentro da tipicidade, ele, quando inexcusável, ele não diminui a pena, mas ele pune por tipo, por crime culposo se previsto dentro daquele artigo. O erro de tipo e o erro de proibição, ele existe duas diferenças. O erro de tipo recai sobre a situação de fato, não sabe que era a pessoa, achei que era, não sabia que era a pessoa, achei que era um animal. Prum, exclui o dolo. É pune por culpa se prevista em lei. Erro de proibição recai sobre a proibição de licitude. Sabia que atirava numa pessoa, mas achava que podia, exclui a culpabilidade. Coação, irresistível e obediência hierárquica. Coação moral, irresistível. Exclui a exigibilidade, isenta o coagido de pena, responde só ao coautor, autor imediato, coação física, exclui a própria conduta do fato. Típico. Obediência hierárquica. Ordem não manifestamente legal, é superior, isenta, subordinado. Se a ordem for manifestamente legal, ambos respondem, só se aplica a hierarquia de direito público. Concurso de pessoas, requisitos.
pluralidade de agentes e condutas, relevância causal, liame subjetivo, é o vínculo das duas pessoas, identidade de infração. O Código Penal adotou a teoria monista unitária. Todos respondem pelo mesmo crime com temperamentos, cada um na sua medida de culpabilidade. Autoria direta, imediata, colateral, coautoria. Teoria do domínio do fato, adotada com reservas. Participação, induzimento, instigação, auxílio. Teoria da acessoriedade limitada, basta o fato ser típico, mais ilícito. Participação de menor importância, redução de 1/6 a 1/3. Cooperação dolosamente distinta, desvio. Subjetivo. Quem quis participar do crime menos grave, responde por este, se previsível ou mais grave, aumenta-se até a metade. Comunicabilidade, artigo 30, não se comunica circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares para o crime. A elementares mesmo pessoal, se comunicam se o partícipe delas tiver ciência. Exemplo, no peculato, a condição de funcionário público elementar de uma comunicação ao particular, seja que, na qualidade de autor, reconhece a qualidade do coautor. Teoria da pena. A FGV cobra dosimetria trifásica, a distinção entre as espécies de pena e os requisitos de sursis e livramento condicional. Dosimetria, sistema trifásico. Primeira fase, pena base, circunstâncias judiciais, o artigo 59 fica dentro dos limites do tipo. Segunda fase, agravantes e atenuantes, não pode ultrapassar os limites legais. E a terceira fase, casos de aumentos e diminuições, que pode extrapolar os limites do tipo. A súmula 231 do STJ diz que a incidência de atenuação não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Espécies de pena: privativa de liberdade, restritiva de direitos e penas de multas. Privativa de liberdade, reclusão e detenção, separados em fechado, semiaberto e aberto. Restritivo de direitos, são substituídos e autônomas, por exemplo, perda de bem, prestação de serviço, interdição temporária de direitos, limitação fim de semana, prestação pecuniária, e multas são as penas divididas de valor. Substituição por restritivo de direitos, requisitos cumulativos, a pena tem que ser menor de 4 anos, e o crime sem violência ou grave ameaça, ou qualquer pena se culposo, réu não reincidente em crime doloso, circunstâncias favoráveis, vedada em crimes com violência grave ameaça, em alguns crimes especiais, por exemplo, tráfico, mas o STF admite, conforme o caso concreto. Sursis e livramento condicional. Sursis, artigo 77, suspende a execução da pena privativa de liberdade quando a pena for menor que 2 anos, ou quando o agente possui mais de tantos anos de idade, é o sursis etário, onde a pena poderá ser até 4 anos, ou seja, menor que 4 anos. Período de prova de 2 a 4 anos. Não reincidente em crime doloso. Livramento condicional. Antecipa a liberdade no curso da execução. A pena maior de 2 anos, cumprido 1/3. Primário bons antecedentes. E mais da metade se reincidente. 2/3 crimes hediondos sem reincidência específica. Os efeitos da condenação, reabilitação e medida de segurança são os efeitos genéricos automáticos quando a obrigação de indenizar confisco de instrumentos e produtos do crime. Os efeitos específicos são não automáticos, pois exige motivação, a perda do cargo e função, incapacidade para poder familiar ou inabilitação para dirigir. Reabilitação, assegurado o sigilo dos registros, não reincide a condenação. Medidas de segurança para inimputáveis, espécies, internação, tratamento hospitalar ou tratamento ambulatorial. Sistema vacariante, pena ou medida nunca ambas, somente uma das duas. O prazo de 1 a 3 anos é o teto do STF, que limita o máximo de pena abstrata a 40 anos. O máximo da pena
combinada. Extinção da punibilidade. Pois bem, a punibilidade, senhores, extingue com o artigo 107, morte do agente, anistia, graça, indulto, abolição do crime, decadência, prescrição, renúncia e perdão aceito. Ação privada, retratação nos casos legais, prescrição, perdão judicial. Diferente que a anistia são crimes geralmente políticos, lei do Congresso apaga o fato. Quando fala em graça, é um indulto individual. E quando fala em indulto, ele é coletivo. Ou seja, a graça aplica só a determinada pessoa e o indulto seria coletivo concedido pelo presidente e atinge a pena do condenado e não ao crime que ele cometeu. Prescrição, perda do direito punido, decurso do tempo. Duas grandes espécies. Existe a prescrição da proteção punitiva, que seria antes da acusação, e a prescrição da proteção executória seria após a condenação. A PPP, antes do trânsito em julgado para acusação, é calculada e é com base na pena máxima em abstrato. O efeito amplo apaga todos os efeitos da condenação. Já a prescrição da proteção executória, a PPE, após o trânsito julgado, calculada a pena em concreto, extingue a pena, subsistem efeitos secundários, reincidência, ou seja, a PPP se aplica é o tempo que o Estado tem para processar determinado agente. E a PPE é o tempo que após a condenação o Estado tem para fazê-lo cumprir essa pena. Prescrição retroativa e anticrime. A prescrição retroativa contra a pena concreta para trás, ou seja, a Lei 12.234 de 2010, ela vedou a contagem a data do fato e o recebimento da denúncia sobre o marco inicial da punição da prescrição da prescrição executória. O STF fixou que ela só poderia ocorrer a prática a partir do trânsito julgado para ambas as partes. Ou seja, agora ela não mais apenas para a acusação, pois antes disso a pena sequer podia ser executada. Ou seja, não existe mais. A lei tal vedou a contagem entre a data do fato e o recebimento da denúncia sobre o marco inicial da PPE, que são os prazos e as prescrições, decadência e peripção. Decadência seria a perda e a queixa de representação pelo decurso do prazo de 6 meses, a partir do momento que sabe quem é o autor da infração, ou seja, quando você sabe quem cometeu determinado crime, sendo crime privado, você tem 6 meses para propor queixa ou representação. A peripção seria a sanção processual na ação penal privada por inércia do querelante deixar de dar andamento no prazo de 30 dias. Crime contra pessoa. Crime contra pessoas. Homicídio. Simples, 6 a 20, privilegiado, relevante valor moral, social ou domínio de violência, emoção após injusta provocação, redução de 1/6 a 1/3, causa de diminuição. Qualificado, de 12 a 30, motivo torpe, fútil, insidioso, cruel, recurso que dificulte a defesa da vítima, traição, homicídio funcional, contra agente de segurança, e causa de aumento 1/3 se for menor de 14, ou maior de 60, aumenta 1/3 a metade se for praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. O feminicídio deixou de ser qualificado e passou a ser um crime autônomo, lá no artigo 121A, onde passou apenas ser de 20 a 40 anos, o maior do Código Penal. Ele é um crime hediondo e aumenta de 1/3 até a metade se houver gestação dos 3 meses pós-parto da vítima menor de 14 ou maior de 60 ou PCD, ou menosprezo e discriminação da condição de mulher. Lesão corporal, grave, gravíssima e seguida de morte, violência doméstica, pena
de 3 em 3 anos, 3 meses a 3 anos. Ação pública incondicionada. Demais crimes contra a pessoa, pericularização da vida e saúde, rixa, crimes contra a honra, crimes contra a liberdade individual e crimes de perseguição, stalking e violência psicológica contra a mulher. Os crimes, mais assim, irei tratar em aula específica de leitura do Código Penal e comentando, assim, artigo por artigos. Aqui são mais uns resumos básicos de conceitos e um pouco de doutrina ali. Furto, artigo 55, simples, pena de 1 a 4 anos. Noturno aumenta 1/3. Furto de energia que para essa coisa móvel, energia elétrica ou valor econômico. Furto qualificado, destruição, rompimento, pena de 2 a 8 anos. Com explosivo e fraude eletrônica de 4 a 8 anos. Roubo 57, violência ou grave ameaça. Roubo próprio antes ou durante. Roubo impróprio depois. Ou seja, do roubo próprio, ele subtrai a coisa, a res furtiva. Antes ou durante a violência. Ou seja, existe a violência antes, depois ele subtrai. E aqui ele subtrai primeiro e depois usa a violência depois. Roubo impróprio e roubo próprio. Majorantes do roubo são de 1/3 a metade, concurso de agentes, arma branca e a subtração do veículo de transporte para outros estados. De 2/3 o emprego de arma de fogo, o dobro se a arma de fogo é de uso restrito ou proibido. Lesão grave, latrocínio, resultado segundo de morte de 20 a 30 anos. Extorsão e estelionato. Extorsão seria quando o agente constrange a vítima a fazer determinado ato e a sua colaboração é imprescindível. Consume-se independente da obtenção da vantagem econômica, diferente do roubo, que o agente toma o bem. Colaboração da vítima é dispensável. Existe lesão e grave ameaça. O furto mediante fraude seria a ilusão da vigilância contra a vítima quando ela não entrega o bem. O estelionato seria onde ele faz que ele induz a vítima a entregar espontaneamente o bem a erro. Estelionato, ação penal anticrime. Seria uma ação penal pública a representação, mas existe a exceção quando o crime é contra a administração pública, criança ou adolescente ou maior de 70 anos com deficiência mental. Ou seja, o STF e o STJ discutiram a retroatividade exigente de representação, tema sensível em prova. O furto qualificado, privilegiado é compatível. O furto qualificado não se equipara ao roubo, mas fins de fixação de pena. O falso absorvido pelo estelionato quando exaure a sua potencialidade. Exemplo, crime de moeda falsa e estelionato. Dignidade sexual, fé pública, paz pública. Crimes contra a dignidade sexual, título 6. Estupro de vulnerável, ação penal hoje ela é pública incondicionada e também criou a importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro, sexo, nudez. Registro não autoridade e de atividade sexual. Vulnerável menor de 14 anos. Então, o artigo 203 é um misto alternativo, ou seja, tem diversos verbos. Constranger mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar, permitir ato libidinoso. Crime contra a fé pública, moeda falsa, falsificação de documentos públicos, falsificação de documentos particular, falsidade ideológica. Então, o conceito de cada um. Dá um pause e vê.
falsidade material? A falsidade material é quando adultera a forma do documento. Por exemplo, a rasura e contrafação. Já a falsidade ideológica, o documento é autêntico, mas o conteúdo declarado é mentiroso. Ou seja, na falsidade material, você adultera a forma do documento, o tipo do documento. Na ideologia, o documento é alterado, mas a assinatura é de uma pessoa responsável. Crime contra a paz pública, incitação ao crime, apologia, associação criminosa, 3 ou mais pessoas, diferente da organização criminosa, que é de 4 ou mais, estruturada, ordenada, divisão de tarefas, em penas maiores de 4 anos. Constituição de missa privada. Associação criminosa seria agentes eventual para cometer um crime. Associação, organização é um vínculo estável e permanente. A distinção entre associação e organização está nas leis específicas no artigo 288. O número mínimo de 3 e 4 e a estruturada e ordenada, que seria a organização criminosa. Crime contra a administração pública. Funcionário público para fins é funcionário que presta serviço contratado para atividade típica da administração pública, aonde ele possui um cargo, emprego, função pública, ainda que transitoriamente sem remuneração. Isso é considerado funcionário público. Peculato seria o furto de funcionário público contra um bem do um bem do estado ou do município ou da União que ele tem um vínculo. Concursão, exigir a vantagem devida em razão da função vantagem imposta. Corrupção passiva, solicitar, receber, aceitar promessa de vantagem devida, não há imposição. Prevaricação, retardar, deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo a contra-lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Concursão e corrupção passiva e prevaricação. Concursão exige, corrupção passiva solicita, prevaricação, interesse ou sentimento pessoal e vantagem econômica. Crimes praticados por particular, usurpação de função pública, resistência, desobediência e desacato. O STJ e o STF decidiram que é inconstitucional e não viola a Convenção Americana. Corrupção passiva é você solicitar, oferecer, é um crime bilateral, crime impróprio, depende da corrupção passiva. Contrabando, descaminho, também são crimes praticados por particulares. Crimes em licitação de contratos, não vem aqui ao caso. Conexão, leis especiais. Aqui está o resumo. Isso aí, pessoal. Isso aí. Não esquece de dar aquele apoio para nós, para fortalecer e continuar a fazer esses resumos, esses breves conteúdos, para nós conseguir obter o nosso êxito. Isso aí. Até a próxima.